E aí, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Olha só, agora a gente começa de fato já com o assunto do segundo bimestre, certo? E vamos estar trabalhando, continuar trabalhando o espaço agrário, que é a proposta desse livro de vocês, do capítulo 20, certo? Lembre-se que isso aqui é o capítulo 20 que nós estamos vendo hoje. E nós vamos falar do espaço agrário no mundo, só que com ênfase em dois países desenvolvidos e como se dá a forma de produção nesses países, certo? Então, no primeiro momento aí, o livro traz para vocês, né, a importância da agricultura no mundo, certo? A importância desse espaço agrário no mundo. E a primeira ponto que ele traz, né, é em relação ao que eu já falei em aulas anteriores, da fome, né? Então veja que ele traz um dado bem interessante, que isso logo na parte inicial, que a fome mata mais pessoas que a AIDS, a malária, a tuberculose juntas, para vocês terem uma ideia, né? E além disso, né, isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles está relacionado à concentração de terras nas mãos de poucos, né? Está associado a questões de desastres naturais, de conflitos, e aí de conflitos a gente viu vários que acontecem, por exemplo, na África, no Oriente Médio, né? Por vários motivos também, inclusive políticos. As práticas agrícolas inadequadas, certo? E o avanço. E hoje, né, nós temos aí algo interessante, que é o avanço da ciência e da tecnologia. E com o avanço da ciência e da tecnologia, isso influencia na produção, tá? Então, esses são alguns aspectos iniciais que o livro de vocês traz. E eu coloquei esse mapa aí, só para vocês terem uma ideia, mas se preferirem podem olhar lá da página 7 do livro de vocês. Ele traz um índice global da fome, né? Então veja que aí você consegue perceber claramente através da cor. Então, por exemplo, nas áreas que estão em verde, pegando aí a América, essa parte sul da América, por exemplo, que envolve o Brasil, nós temos um baixo índice, né? As áreas brancas é um índice não calculado. Mas você pega essas áreas verdes elas têm um índice baixo. Mas se você pega aí essas áreas que estão em amarelo, que estão em vermelho, você tem aí um nível que varia de grave para alarmante, né? E veja que é basicamente no continente africano, tá? Então é algo importante para trazer para vocês também. Porque assim, já que a gente está falando de agricultura, né, nós estamos falando de alimentação, de algo que é bastante produzido, principalmente em função da tecnologia, né? Mas em contrapartida de tudo isso, a gente tem, mesmo com tanta produção, nós temos muita gente passando fome no mundo. Então veja que o problema da fome no mundo não é falta de alimento, né? Mas a sua distribuição, certo? E aí, nesse primeiro momento, nós colocamos aí esse mapa, certo? Esse é um mapa bem interessante, que está mostrando aí para vocês essa área chamada de crescente fértil, né? Foi onde as primeiras civilizações começaram a surgir, por exemplo, lá na Mesopotâmia. E por que crescente fértil? É uma área que está na margem de rios, e essa área à margem de rios ela tende a ter uma maior fertilidade, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, da distribuição da subnutrição no mundo em milhões de habitantes, vocês podem ver também na página 6 de vocês, tem isso, né? Então, por exemplo, na Ásia Meridional, né, a região que mais tem, no livro de vocês, vocês podem olhar que está em azul, certo? E aqui nessa que eu estou colocando para vocês, essa parte aqui, ó, certo? Em vermelho nós vamos ter aí
a África, não é? Ou melhor, nós temos a Ásia Meridional, que está em vermelho, certo? Aqui. E essa outra aqui, que é sei lá, uma cor limão clara, é a África Subsaariana, certo? Então são dados bem interessantes que vocês podem estar observando melhor quando eu enviar esse material para vocês. E agora nós vamos falar de 2 países especificamente e da sua produção agrária, né? Quando eu falo de produção agrária, envolve tudo, tanto a produção da agricultura em si, como também da produção de gado, tá? E aí o território japonês, pelas suas próprias características naturais em relação ao relevo especificamente, ele não é tão favorável para a agricultura. O relevo ele tem um relevo muito montanhoso, então não o ideal é que seja um relevo mais plano, certo? Então as áreas agricultáveis aí desse país nós temos cerca apenas de 12%, certo? Mas o que é que acontece? Em contrapartida, eles têm também, é um país muito fértil, certo? É coberto, eles têm muito recurso hídrico, tem bastante rios, alto volume de água, chuva o ano todo. Isso é uma coisa interessante e importante para a agricultura, certo? A desvantagem que eles têm é basicamente em relação só ao seu relevo. Quando eu falo de relevo, gente, eu estou falando das formas da superfície terrestre, certo? E aí vocês podem ver no mapa de uso da terra o que tanto eles produzem, né? Então nós temos aí principalmente a produção de arroz e de frutas variadas, certo? Isso é interessante também para economia, né? Isso, a agropecuária, ela tem uma parcela muito importante na economia, seja de um país, seja de um estado. Isso aí eu estou colocando só uma fotografia de uma área de agricultura, né? Em forma de terraço, aí no Japão, certo? Bom, desde 2005 que as exportações no Japão têm aumentado bastante, certo? Isso, como eu disse, né, influencia na, na economia, certo? E esse crescimento é tanto da exportação quanto da importação, né? Ou seja, você percebe que o país ele tem aí uma grande troca comercial. E isso acontece em função de quê? Porque nós vimos que ele é um país que produz bastante, mas e por que ele necessita dessa importação, né? Isso está associado às mudanças no modo de vida e nos hábitos alimentares, certo? E o que tem de interessante também nesses países desenvolvidos é que há subsídios do governo para que a população permaneça no campo, né? Com esses subsídios do governo você tem a oportunidade de uma série de financiamentos para sua produção no campo, certo? E em virtude também do alto custo, né, que as produções têm nesses países, que utilizam bastante a tecnologia para aumentar a sua produção, e isso também, em alguns casos, vai fazer com que haja uma redução na quantidade de terras agricultáveis, né? Já que você consegue produzir mais em menos espaço. E aí vocês podem estar observando o mapa, por exemplo, na verdade a tabela da página 10. E lá na tabela da página 10 vocês têm aí as principais importações de produtos agrícolas do Japão, por exemplo. Então nós vamos ter aí isso, e isso eles fazem também uma comparação, né, com para onde mais importa, na verdade. Nós temos aí o milho, o trigo e a soja. E eles exportam basicamente para os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Ou seja, essa relação aí de troca comercial existe bastante, né? E agora falando especificamente dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando, veja que nós estamos falando de países que têm uma alta renda econômica, certo? Então, os Estados Unidos, por exemplo, em extensão territorial, isso favorece o seu país, certo? Apresenta a nível mundial os maiores índices de produtividade agrícola, né? Eles produzem aí 80% dos alimentos para a sua própria população
não é diferente dos Estados Unidos em relação ao uso da tecnologia nesse campo, certo? Então eles aderem àquela ideia lá do pacote verde, né? Que estão relacionadas às sementes genéticas, do uso de agrotóxicos, adubos químicos, etc. E um grande investimento na área da biotecnologia para favorecer o aumento da sua produção. E nós vamos ter também, que é uma característica muito comum nos países desenvolvidos, que é subsídios do governo para a população que produz nesse campo, certo? E mais recentemente, nós tivemos lá um grande crescimento da agricultura orgânica, né? Ela vem ganhando espaço. Então esse mapa aí, pessoal, mostra para vocês o que é produzido, né? O mapa de uso da terra. Então, o que basicamente eles mais produzem de agricultura irrigada, de milho, se a agricultura é intensiva, extensiva. Isso vocês podem estar olhando melhor no material que está disponível para vocês, certo? Aqui é só um exemplo de uma plantação de trigo, né? Os cinturões agropecuários, isso aqui não é muito diferente do que a gente viu anteriormente, certo? Isso vocês observam claramente pelo mapa, né? Pela cor que tem, você observa a legenda e você relaciona aí o que é que está sendo produzido, basicamente nas diferentes regiões dentro de um mesmo país, né? E aí, essa questão da produção agrícola, ela é interessante porque ela favorece as trocas comerciais, né? Vários países no mundo como um todo, eles necessitam de alimento. E aí isso é um grande fator de importância econômica, tá? E aí vocês observem depois as tabelas que a gente vai ter lá na página 13, tá? Falando um pouco das exportações e das importações, desde 2000 até 2015, especificamente dos Estados Unidos. Certíssimo? Então, gente, por hoje é só. Obrigadão aí pela atenção de vocês e até a próxima.